Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca. Hoje, ele coleciona centenas de milhões de visualizações em todas as suas redes sociais. Porém, para conquistar essa fama, ele também coleciona muitas vítimas. Antes desse sucesso todo, Felca passou por uma história sofrida de 10 anos, mais de 10 anos tentando crescer na internet, sem grandes resultados, até que ele finalmente encontrou o segredo que o faria crescer mais em um único vídeo do que em toda a sua carreira. Esse segredo de Felca também teve um custo e muitas pessoas saíram humilhadas nesse caminho. Desde então, ele não tem medo. Se você fosse um de seus inimigos, Felca iria humilhar você. Ele iria encontrar os seus piores erros e te caçar até no inferno sem nenhuma dó. Sua primeira vítima foi nada mais nada menos do que Virgínia Fonseca. Eu tava conversando com a Virgínia no WhatsApp, que eu tenho ela no meu WhatsApp. Eu falei assim, ô Vi, você não... eu posso fazer um vídeo sobre você, falando assim sobre as questões da base? Rapaz, tá certo isso? Puta, deu, e agora que eu faço? Ela falou assim, não, vai me processar, né? Ela falou assim, vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa, eu vou matar seu cachorro. Que não tá natural, meu rosto não ficou natural. Não tá legal. 16 de maio de 2023. Começou aí o maior feito de Felca, que hoje conta com 19 milhões de visualizações. Muitos imaginam que Felca e Virgínia ocupam lados contrários graças a esse último evento da CPI das Bets. Porém, tudo começou há 2 anos atrás e foi só piorando ladeira abaixo. A base da Virgínia Fonseca já tinha sido cancelada pelo seu público pelo fato de que o produto prometia cuidar da pele, mas foi registrado na Anvisa como grau 1, ou seja, mais maquiagem do que tratamento mesmo. Então Felca se aproveitou muito espertamente dessa tendência para fazer esse vídeo estourando a bolha e atingindo um público que não conhecia ele. Foi só recentemente que Felca humilhou Virgínia e diversos outros influenciadores poderosos no caso das apostas online. Porém, antes de chegarmos nesses casos mais pesados, Felca foi um dos responsáveis por expor o que Virgínia fazia com seus próprios filhos e família. Que? Você tá brincando. A impressão que dá é que ela monetiza toda a vida dela, entendeu? Ela tenta de alguma forma monetizar e criar conteúdo com absolutamente toda a vida dela, entendeu? E quando ela postou essa dança pra jogar a música do Zé Felipe, logo depois de jogar Cinzas no Pai do Mar, se ele olhar pra trás e falar assim, mano, na real, eu odeio vida pública, eu não queria ter uma vida pública, cara. Eu queria ter uma vida reservada, eu não tive escolha. Agora a criancinha assim, ainda mostrar com um aparelhinho, cara, eu acho muito delicado mesmo, né? Pois é, porque é um bebê, né, cara? É muito delicado essa parada, porque quem garante que o bebê quer ter uma vida pública? Em março de 2025, uma imagem gerou mais do que comoção. Ela gerou desconfiança. Virgínia Fonseca publicou a foto do seu filho caçula, José Leonardo, internado com bronquiolite. Mas o que chamou a atenção não foi a fragilidade desse momento, foi o uso dela. Ela trocou sua própria foto de perfil no Instagram pelo do bebê hospitalizado, e aí começou a tempestade, exposição excessiva. Muita gente acusando ela de usar a dor como uma vitrine, uma jogada fria por engajamento. Foi aí que o Felca entrou na cena pela segunda vez. Ele não poupou palavras, ele questionou a ética da exposição infantil em situações como aquela que a Virgínia estava passando juntamente com seu filho. Sugeriu que a comoção gerada não era inocente, ela tinha uma estratégia por trás daquilo tudo. Uma estratégia que comemorou as 15 milhões de pessoas acompanhando esses stories. Uma estratégia que resultaria em mais de 50 milhões de reais pagos pelas casas de apostas. A Virgínia, os influenciadores, não ganharam aquele dinheiro apostando. Em dezembro de 2022, quando ela assinou o contrato com a Esportes da Sorte, ela recebeu um adiantamento de 50 milhões de reais. Ela ganhou aquele dinheiro com a perda das pessoas. A casa de aposta, ela só ganha dinheiro com perda. Tempos depois, ela trocou de bet. Passou a trabalhar para Blaze, contrato de 29 milhões de reais por ano. Eu espero profundamente que, se você apostar, você perca, cara. Porque tem uma coisa mais perigosa do que perder os 20 reais que você colocar pra testar. É você ganhar. É você botar 20 e ganhar 40. Porque você pode até sacar, mas você vai ficar tentado a botar de novo. E é aí que acontece o vício. Virgínia foi só a primeira das muitas vítimas de Felca, mas uma coisa em comum entre todas elas foi o seu envolvimento com casas de apostas. A segunda vítima de Felca chama-se Luqueta. Depois de eu ganhar esse Max Win, eu comprei mais uns 30 bônus e não ganhei mais nada, já devolvi tudo. Ele perdeu tudo. Você é uma pessoa que não tem inteligência, né? Exatamente. Você é uma pessoa que não tem inteligência, né? E tu tem?
Se tu joga também, tu é outro burro, pô. Não, sim. Fazer publi de aposta. O Bistecone falou assim, eu não faço publi de aposta porque é a pior coisa que você faz, cara. Eu já divulgo bagulho de aposta porque é uma parada que eu faço, entendeu? Daí você Deu pra entender, tá não? na merda, você quer afundar os outros também, né? Não, mas se a pessoa tá afundada, ela pode ganhar ali pra ela desafundar. Vai que ela acerta uma porradinha ali. Essas são as palavras que você fala pra si mesmo pra se convencer. Não. Eu mesmo a ganhar aposto dinheiro todo sujo. dia, cara. Aqui o Felca já era conhecido na internet e principalmente conhecido por sua sinceridade até um pouco ácida. Ele chamou o influenciador Luqueta e a Caju para participarem de um quadro no seu canal e tava indo tudo até que bem, até que surgiu um assunto das casas de apostas. Como o Felca é contra esse tipo de coisa, ele criticou ferrenhamente a publicidade para essas empresas. Fez uma crítica bem pesada mesmo, mas até aí tava tudo bem, nada demais, nenhuma novidade nisso tudo. Por mais que pareça uma zoeira inofensiva, o Felca correu sérios riscos reais ao dizer algumas coisas que escapuliram um pouco do controle. Em um momento dessa live, ele chega a comparar o que os piores traficantes fazem com a divulgação de casas de apostas. Mesmo os piores traficantes têm justificativas pro que eles fazem, né? E o Luqueta tem as deles, né? Agora eu sou agoniado, desesperado, viciado. Pra mim é uma parada que não tem problema. Eu vou em cassinos aqui em São Paulo, não. Na Argentina, se é que vocês me entenderam. Então faz parte do meu cotidiano. Então eu não vejo eu ter um problema de divulgar isso. Porque é uma parada que eu consumo. Os traficantes falam assim, se não for comprar de mim, vai comprar de outros e tudo mais. Ou seja, o Pablo Escobar falava muito isso, né? Justificativas, desculpas ali pra lidar com a consciência. Mas o Pablo Escobar de tá cometendo coisas erradas, né? E o Luqueta, ele já vem com um arsenal de desculpas e tudo mais. Por mais que isso pareça distante, a indústria das apostas está mais próxima do crime organizado do que você imagina. Nos anos 50, fumar era um charme, era um sinal de poder, era um sinal de maturidade, de liberdade. Agora, é o Pix de 50 que virou 5 mil reais. É um influenciador de 20 anos que tá ali ostentando um carro de luxo, dizendo que tudo começou num site de apostas. A lógica é a mesma, vender um vício como se fosse um atalho para o sucesso, para uma vida boa, para uma vida mansa. Como se o vício fosse algo normal, algo tranquilo de se lidar. Só que como no cigarro, ninguém mostra o que tá do outro lado da fumaça. Eu sou viciado, eu vivo de jogo, eu dependo do jogo. Quando eu tô sem dopamina no sangue, eu fico triste. Então eu tenho que fazer a galera sentir a sensação de poder que eu sinto quando ganho. Porque você ganhar numa aposta é melhor que você fuder. Luqueta, você é rico, porra. E o filho da p... que ganha um salário mínimo pra trabalhar 25 horas por dia. Não, mas Sim, mas aí é proporcionalmente. E ele acha Se eu que ganho... ele vai pagar o aluguel botando no Não, mas não é. O cara é um o cara trabalha de CLT das 6 da manhã até as 20 da noite. Desde 1950, as empresas de cigarro já tinham estudos internos comprovando que a nicotina causava dependência e que o cigarro estava diretamente ligado a doenças como câncer de pulmão, enfisema e problemas cardíacos. Mas ao invés de alertar o público, eles enterraram os dados, patrocinaram pesquisas falsas, contrataram cientistas para plantar dúvidas e criarem uma narrativa de que os estudos ainda não eram conclusivos. E quem se levantava contra isso era silenciado, era processado, era desacreditado publicamente ou até ameaçado. Jeffrey Wigand, ele foi o grande executivo por trás da queda de Brown e Williamson, que expôs os segredos da indústria nos anos 90. Após denunciar que a empresa manipulava a nicotina para aumentar a dependência, ele foi processado, teve sua vida privada vasculhada e foi alvo de ameaças. Vendo a maneira como esse assunto é tratado pelas autoridades desse país, esse também pode ser o destino final de Felca, se ele continuar desmascarando esses caras das apostas. Sua terceira vítima também fez parte do esquema dos cassinos e foi investigado na CPI das bets, Rico Melquiades. É uma alucinação em massa que as pessoas não entenderam que todo dinheiro de aposta é de perda. Bote aqui que tá tendo cupom, tá soltando a carta, você tem que botar, porque até amanhã vai ter cupom e vai ter carta, porque o meu cupom fica, um dia você tem que botar a carta enquanto você tem que correr rápido, que daí vai dropar. A aposta bota um banner em cima de uma lanchonete com as perdas. Cara, literalmente todos
os anúncios de apostas são agressivos. Todo o império da aposta é movido por perdas. Mais de 10 milhões de seguidores e embaixador de uma das maiores casas de apostas do país. Rico foi a segunda pessoa a testemunhar na CPI das bets e você vai entender por que esse caso é tão pesado quanto o da Virgínia. Isso porque os senadores e deputados perceberam a vergonha que eles passaram e resolveram levar o caso das apostas um pouco mais a sério em relação àquele episódio da Virgínia, chegando em uma situação realmente séria, que é o ambiente. Aquela frase, a ocasião faz o ladrão, pode até ser errada, mas para as apostas essa lógica funciona muito bem. Você não iria acordar de um dia para o outro e tirar essa ideia de apostar em algum joguinho aleatório do nada. Você precisa que alguém te apresente aquilo ou que pelo menos te influencie a fazer isso, mesmo que seja de uma forma bem sutil. Nessa reunião com Rico, sem toda aquela tietagem dos deputados, onde não houve aquele mesmo alívio como no caso da Virgínia, foi possível perceber isso, e Felca fez questão de jogar sal e limão nessa ferida. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. É assim, ó, cara, existem outros vícios, então eu vou promover esse vício aqui porque esse vício me paga bem. Profundamente o mesmo discurso que você vê com traficantes, cara. São maquinações e argumentações que você usa para apresentar um vício às outras pessoas. Não, mas existem outros vícios. Então por que eu não poderia apresentar um deles? Se esse assunto te interessa, assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela. Nele eu te mostro as muitas vítimas de Gêmeos Investem e como quase todas elas tiveram um triste fim. Te vejo lá.